contraponto desta semana será dedicado às pessoas que andam gritando por aí. Vai para Cuba! Bom, a partir do que temos escutado nas manifestações sociais de 2015, imaginamos que o que tem por trás deste comando, vai para Cuba, são duas coisas. Medo das mudanças que vêm ocorrendo no Brasil e medo do Brasil ficar igual a Cuba. Bom, aqui no Contraponto nós decidimos tentar responder a essas duas perguntas. Primeiro, o que está acontecendo com o Brasil? E outra, como é Cuba? Bom, assistindo às reportagens feitas durante as manifestações sociais de 2015, podemos encontrar as ideias que algumas pessoas têm sobre essas duas questões. Mas como elas não estão sustentadas por fundamentos verificáveis, nós decidimos investigar os dados produzidos pelas Nações Unidas sobre Cuba e sobre o Brasil. Por meio do IDH, você já deve ter ouvido falar, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Bom, antes de falar sobre esses índices, vamos tentar responder essas duas questões. Zé Luiz, o que as pessoas têm tanto medo do que está acontecendo no Brasil? Porque a gente ouviu gritos de toda a natureza, nós não queremos virar comunistas, né? Nós temos que mudar o Brasil, mudar o Brasil. O Brasil está mudando? Pois é, o Brasil está mudando, mudou muito nesses últimos 15 anos em termos de inserção social, acesso à educação, à saúde, à previdência, à moradia. Milhões de pessoas foram inseridas no mercado de consumo, né? Então, teve uma mudança, uma movimentação social muito grande. Isso é verificável, Zé Luiz, porque as pessoas, elas acabam reproduzindo, né, o que elas ouvem falar, quando você pergunta de onde ela tirou essa informação, claro que as pessoas não sabem responder, mas são apenas impressões. E eu te pergunto sobre isso que você está falando aqui, essa redução das desigualdades, aumento da participação da população no acesso à educação, à saúde, redução da pobreza, isso é verificável no Brasil? Isso é verificável, facilmente verificável. Obviamente que uma coisa que a gente começa a fazer uma cruzada em nome disso, que é o quê? As pessoas têm que procurar se informar, né, antes de começar a falar as coisas. Por exemplo, quando as pessoas falam, vai para Cuba, as pessoas sabem o que significa Cuba, como é que funciona, como é que é esse país, os dados, né, reais, né, que existem, disponíveis. Então, uma coisa que eu tenho recomendado muito, e eu brinco muito com meus alunos em sala de aula, eu falo, olha, vocês estão agora na universidade, então, obviamente, todo mundo tem liberdade de expressão, pode falar qualquer coisa, pode falar até bobagem, mas agora aqui na universidade se informem antes, estudem antes, depois fala. Né? Se não estudou, se não se informou, cala a boca. Bom, mas essa não é uma dica só para os universitários, não, né? Não, mas essa, eu acho que é uma obrigação na universidade. É uma obrigação, mas em geral as pessoas só deveriam falar sobre aquilo que elas se informaram. Isso, então fica, eu não gostei de fulano de tal, aquela coisa, não li, não gostei, nem tem raiva de quem leu. Isso é muito comum com relação a determinados autores. Nossa, o autor fulano de tal, você está lendo isso. Outro dia nós vimos até numa manifestação em Brasília, né, uma faixa horrorosa, falando menos Paulo Freire, né, que é um grande educador, uma referência mundial. Lê-se Paulo Freire no mundo inteiro. E tinha uma faixa lá, abaixo Paulo Freire, abaixo o marxismo na educação. E provavelmente, né, são pessoas que não leram Marx, nunca leram, não leram Marx, não leram Paulo Freire, né, e caem nessa bobagem, está repetindo essa bobagem. Eu até comento, por exemplo, Marx passou a ser um autor novamente. Marx é muito lido e traduzido para o mundo inteiro. Mas na Alemanha, depois dessa crise da Europa, empresários alemães, economistas, voltaram a ler Marx. Por quê? Porque o cara, há 150 anos atrás, há mais de 150 anos atrás, escreveu algo que, se fosse publicado hoje num jornal de economia, seria extremamente atual. O cara previu o que ia acontecer. Então, vamos ler, mesmo que seja para discordar, lê e fala, não concordo com isso, ele acertou nisso, errou nisso, mas lê antes, conhece antes, Bom, né? Já Depois que você fala. falou sobre essa crise de 2008, né, foi uma data simbólica não, uma data cronológica, específica, marco divisor de águas na economia mundial, 2008. Bom, pensando nessa data, Zé Luiz, a gente tem os dados da OCDE com relação à situação do Brasil, né? E são dados muito positivos, né? Do Brasil como uma economia avançando, uma economia que, na contramão dos outros estados, membros da OCDE, reduziu as desigualdades
E, diferentemente dos outros países, onde houve um aumento das desigualdades, principalmente aqueles que adotaram a receita, né, do arrojo fiscal e que tiveram, então, um aumento das desigualdades, o que acaba acarretando uma dificuldade no crescimento, enfim. Né? É uma receita que, de lá para cá, mostrou-se insatisfatória. E que agora o Brasil está começando E que agora o Brasil optou por essa receita, né? Muito mais por pressão daqueles que acreditam na fórmula pronta e milagrosa, né, do arroz fiscal. Bom, mas na contramão de tudo que andam dizendo por aí, né, de que o Brasil vai muito mal, e na contramão daqueles que acham que é um castigo ir para Cuba, vamos falar um pouquinho sobre o que o cenário latino-americano. Tem uns dados muito interessantes. E eu queria recomendar ao telespectador, insistentemente, que entre no site. Você colocar no Google lá, ONU PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, ONU. Vocês vão acessar o relatório, tem relatórios anuais, né? O relatório de 2015 sobre os dados de 2014 estão disponíveis na internet em português. Né? Se quiserem ler, tem em vários outros idiomas também. E aí, um dado para a gente começar essa conversa que é muito interessante. Existem 49 países que são considerados pela ONU com desenvolvimento humano muito elevado. A expressão é desenvolvimento humano muito elevado. São 49 países. Zé Luiz, acho que uma explicação é válida para o nosso telespectador o que é esse índice de desenvolvimento humano. Não é porque geralmente essa classificação era feita em relação ao PIB, a renda per capita, e é claro que isso distorcia a realidade do país. O que é então essa ideia? Que índice é esse? São levados em consideração alguns aspectos. Ainda é o PIB elevado, né? O que vai... Mas depois vou comentar isso aqui, que vai mudar, isso vai favorecer muitos países ricos. Mas outros dados são levados em consideração. Qualidade de vida, expectativa de vida, qualidade da saúde, número de médicos e enfermeiros por grupo de habitantes, número de professores por grupo de alunos. Então é levado em consideração os dados sobre bem-estar, expectativa de vida, saúde, educação e o dado econômico. Porque um país desenvolvido não é só um país rico, né? É um país que propicia o desenvolvimento humano. Não adianta ser rico sem bem-estar. Então, essa é uma fórmula que foi desenvolvida buscando criar um índice mais próximo da realidade dos países. Então, você podia ter um país com um grupo de pessoas muito reduzido, com uma riqueza estratosférica como e que colocaria lugares, um país no topo da lista, isso, mas um país miserável por dentro. É isso aí. E aí, uma primeira pergunta para o telespectador. Olha, existem apenas 3 estados, 3 países da América Latina que estão entre os 49 com alto, veja bem, o termo é desenvolvimento humano muito elevado. Existem apenas 3 países. Queria que o telespectador pensasse, o que vocês iam falar? Quais seriam esses 3 países da América Latina que estão com um desenvolvimento humano muito elevado? Argentina, Chile e Cuba. Então, eu acho que o primeiro, vai para Cuba, olha, o Brasil não está entre os países com desenvolvimento humano muito elevado. Cuba está. Esse é o primeiro dado. E uma outra coisa que você colocou aí que é muito importante, né, entre os continentes, vamos colocar assim, onde houve maior queda da desigualdade, embora a América Latina ainda apareça como sendo a região do globo com muita desigualdade, aqui, América Latina e Caribe, né, no relatório de 2014, 14 países aparecem com a redução da desigualdade e apenas 4 com o aumento da desigualdade. Enquanto na Europa, América do Norte, Oceania e Japão, onde está então? Europa, Estados Unidos, Canadá, Oceania, Austrália, Nova Zelândia e Japão. 30 países houve o aumento da desigualdade. Em apenas 8 caiu a desigualdade. Bom, tem alguma coisa acontecendo na América Latina, tem, gente. Tem. E as pessoas estão preocupadas com as transformações da América Latina, sendo que, em quaisquer termos, nós temos que olhar para o que está acontecendo na América Latina com bons olhos. Seja isso a olhos nus, porque a gente vê que as pessoas, elas viajam mais, elas aumentaram seu poder de consumo, elas estudam mais, elas têm acesso a mais médicos, né? Ou seja, todos os indicativos, todos os dados objetivos e visuais
indicam que nós melhoramos a nossa condição, né? E, no entanto, as pessoas criam uma fantasia, porque, Zé Luiz, eu acho que está no campo da fantasia. É delírio, né? é uma delírio. fantasia. Isso é um conceito, delírio, é quando a pessoa perde a conexão com a realidade, é delírio. Olha depois no dicionário, pode pegar um dicionário de psicanálise também, olha o dicionário comum. O que é o conceito de delírio? As pessoas estão delirando. Né? Sobre o país está piorando, o país está afundando. Mas, enfim, a gente não está nem aqui discutindo a questão da crise, do atual momento, né? Nós já comentamos no programa. Isso, mas a gente fazer, favorece claro, essa crise. Mas fazer uma leitura deste passado recente em comparação com o passado distante do Brasil é importante com relação às medidas que nós vamos tomar daqui para frente. Porque é perigoso que esse reclame pelo que está acontecendo com o país faça com que o país retroceda. Sim. Né? Ou seja, o medo do Brasil virar Cuba significa que o Brasil vai ter que piorar, porque se ele se tornar Cuba, vai ficar muito melhor, vai ter mais educação, vai ter mais saúde, vai entrar no grupo dos países com alto desenvolvimento, né, humano. Claro. Gente, então há uma inversão absoluta. É tudo de cabeça para baixo. Dos valores realmente sobre o que é um país desenvolvido. E lembrando, telespectador, nós estamos trabalhando dados, né? Aqui são dados, números de pesquisa, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, que integra a ONU. Né? São 193 países que integram a ONU. Esse programa, que já funciona há muitos e muitos anos, traz informações de mais de 150 países. Existem pesquisadores da ONU nesses países. Então, nós estamos falando de um site que é um site confiável, porque eu acho que aí a internet nos abre muita possibilidade de informação, mas é muito importante também que nós saibamos diferenciar, né, o joio do trigo. Né? Você tem muita mentira, muita informação ruim, e daí que a gente tem que ir atrás de sites confiáveis, de organizações internacionais como a ONU, de universidades pelo mundo afora que vão trazer informações muito interessantes sobre tudo isso que a gente está comentando aqui. Bom, eu preparei alguns gráficos que a gente vai mostrar só no segundo bloco, mas que mostram comparativamente a situação de Cuba e a situação do Brasil do ponto de vista social. Porque nós vamos discutir aqui o que aconteceria se o Brasil virasse Cuba, que é o que as pessoas temem, né? Eu temo que o Brasil não alcance Cuba. Na verdade, eu temo isso. Vai demorar, agora, eu sou um otimista. Tem um aspecto, Zé Luiz, vai demorar. Que eu acho importante que a gente não pode ignorar. Algum telespectador pode dizer assim, mas tudo bem, vamos supor, na visão de um telespectador desavisado, né, que não tenha lido o relatório do PNUD, né, vamos supor que realmente os dados de Cuba socialmente sejam melhores do que do Brasil. Mas lá é uma ditadura. Mas, gente, o que me impressiona é que as pessoas que clamam para que o Brasil não se torne Cuba querem, para proteger o Brasil de virar Cuba, que o Brasil tenha uma ditadura militar. Então, assim, o melhor dos argumentos que se poderia ter para distanciar o Brasil de Cuba em termos positivos, porque todo esse distanciamento é absolutamente negativo para o Brasil, em termos objetivos, né? O único argumento que a pessoa poderia sustentar é dizer, não, lá é um regime autoritário, mais autoritário do que o Brasil, e a gente não quer um regime autoritário. Mas as pessoas estão pedindo que o Brasil não vire Cuba e que vire um regime autoritário. Zé Luiz? Eu acho que é uma confusão mental. Vamos, a gente vai ter que usar daquele carimbo que o Virgílio, amigo nosso, desenvolveu a ideia de que a gente precisa criar um carimbo que chama não tem cabimento. Não tem cabimento. Porque para pessoas que dizem que não querem que o Brasil vire Cuba e que querem uma ditadura militar, não tem cabimento. Não tem cabimento. É uma confusão mental. É uma confusão mental. Bom, vamos trazer essas tabelas, então, no segundo bloco. Se você quiser realmente comparar os dados do Brasil com os dados de Cuba para saber o que seria do Brasil se virasse Cuba, você vai ter que esperar o próximo bloco, então continue aí ligado na TV Comunitária. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755.
Contraponto está de volta. No programa desta semana, nós estamos falando sobre Vai para Cuba, que virou uma chamada tão popular. O que vai acontecer se a gente for para Cuba? O que vai acontecer se a gente for para Cuba? Bom, o que a gente está aqui discutindo no Contraponto é exatamente, né, a distância entre os dados sociais de Cuba e do Brasil, que são apontados pelo relatório do Programa das Nações Unidas, né, que é o PNUD, por meio do IDH, que é um Índice de Desenvolvimento Humano, que revela as condições sociais dos países num conjunto global de estados, né? Bom, vamos aos dados então, Zé Luiz? Eu comecei a pensar aqui que agora vai ter gente falando, a ONU é comunista. Ah, com certeza, a ONU é comunista, porque... Bom, vamos conferir então na primeira tabela, o que seria do Brasil se o Brasil virasse Cuba? Vamos lá. Bom, no Índice de Desenvolvimento Humano, né, relatado pela ONU, no documento de 2014, que foi divulgado em 2015, porque é sempre do ano anterior, nós temos aí na primeira tabela a classificação, que é a classificação de 2013, do relatório de 2014, divulgado em 2015, que coloca Cuba na 44ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano. Em contraposição ao Brasil, como você pode ver aí na tabela que está à sua disposição, o Brasil ocupa a posição 79. Ou seja, dentro da classificação, que inclusive você mencionou aqui no primeiro bloco, nós temos uma classificação de países de alto desenvolvimento humano. É muito elevado o desenvolvimento humano, médio e baixo. Bom, Brasil de grupos. Elevado desenvolvimento humano. Nós entramos no segundo grupo. Elevado. Cuba é de muito elevado desenvolvimento então, humano. eu receio que essas pessoas tenham medo de que o Brasil se torne um país de muito elevado desenvolvimento humano. Bom, esse é só o primeiro dado. Gente, vamos continuar aí? Eu também trouxe uma segunda tabela com alguns dados comparativos desse relatório que você pode conferir aí. Bom, esse relatório apresenta aí na coluna da esquerda um índice que é a esperança de vida à nascença, como está no relatório. A do Brasil é de 73,9, enquanto Cuba, 79,3. A média de anos de escolaridade no Brasil é de 7,2, de Cuba, 10,2. O rendimento nacional bruto per capita do Brasil é de 14,2 e de Cuba de 19,8. Todos os dados favoráveis a Cuba. Bom, Zé Luiz, tem mais surpresas no PNUD que o nosso telespectador se surpreenderia, se trairia, né, com essa ideia aí de vai para Cuba? Pois é, tem muitas surpresas interessantes, né? Por exemplo, se a gente pegar quais são os 3 países com maior número de médicos por grupo de 10 mil habitantes. Nós vamos encontrar, em primeiro lugar, Cuba, 67 médicos por grupo de 10 mil habitantes. Depois vem a Áustria, com 48,6 médicos por grupo de 10 mil habitantes. Depois vem a Suíça, com 40. Né? O Brasil tem 17. Então, enquanto Cuba tem o maior índice global de médicos por habitante, né, 67, o Brasil tem 17. Né? Países como a Argentina, por exemplo, tem 31. Né? Itália tem 38, Espanha tem 39, né? Estados Unidos tem 24. Né? São dados muito interessantes. Se vocês entrarem no site e começarem a pesquisar, vocês vão ter cada surpresa muito interessante. Um novo mundo se revela para além dos preconceitos, do discurso fácil, do discurso preconceituoso, do discurso de ódio, que vão ajudar a gente a perceber que o mundo é muito mais complexo, que as coisas são muito mais complexas do que tem sido revelado aí pela essa superficialidade do discurso raivoso. Vai ter telespectador, Zé Luiz, que vai dizer, eu não disse? Agora eles querem que o Brasil vire Cuba, agora eles declaradamente querem que o Brasil vire Cuba. Bom, na verdade, eu só queria esclarecer que não se trata disso. Nós estamos discutindo aqui, né, a inversão de ideias que está escondida por detrás, né, desse chamado aí, ou desse xingamento, vai para Cuba. Né? Que em algumas manifestações sociais que ocorreram este ano, que eu não posso nem dizer manifestações populares, né, mas eu prefiro dizer manifestações sociais, em que as pessoas, eu não sei nem, achincalhavam, né? Aqueles que defendem uma estabilidade ainda do país, que acreditam em um projeto social,
né, dizendo, olha, vocês que estão defendendo isso daí, esse projeto social, se vocês querem isso, vão para Cuba. O que nós estamos discutindo aqui não é transformar o Brasil em Cuba, porque até a gente tem dito aqui em vários programas que cada país tem a sua história. Isso. Nós não queremos copiar a história de ninguém, não queremos que ninguém copie a Nós temos nossa nossa. história, nossa cultura, diversidade cultural nossa, e a gente tem que trilhar o nosso caminho, que não é nem norte-americano, nem cubano, nem boliviano, outro, nem venezuelano, argentino, francês, italiano. É o nosso caminho, a nossa história, né? Respeitando a nossa diversidade, o nosso povo, cada pessoa e cada grupo que está aqui nesse país. Né? Mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo, eu acho que é pedir um mínimo de responsabilidade para as pessoas, né? Se informa antes de falar. Porque tem cartazes que aí pelas ruas das manifestações que parecem hospício, né? As coisas completamente sem nexo. Então, se informa, menos raiva, menos ódio, mais informação. E, mais uma vez, é claro que na internet tem muita porcaria, muita coisa ruim. Então, vamos até os sites sérios, vamos até sites de universidades do mundo afora, vão até sites de organizações internacionais, como o PNUD, a ONU e etc., para a gente buscar dados que sustentem a nossa fala, as nossas ideias, né? Bom, é por isso que neste programa nós estamos dedicando àqueles que andam xingando por aí, vai para Cuba. A gente está querendo só esclarecer o que você está desejando, né? O medo do Brasil se transformar em Cuba, eu só estou querendo que você saiba exatamente o que aconteceria com o Brasil se o Brasil se transformasse em Cuba. E o Zé Luiz falou aqui sobre a questão da saúde, o número de médicos por habitante, que Cuba é o primeiríssimo lugar no contexto geral. Bom, eu preparei uma tabela aí com relação aos dados de saúde do PNUD. Vamos conferir aí a tabela. Bom, como você pode conferir, a taxa de mortalidade em adulto por 1.000 pessoas, né, e é feito aí o esclarecimento de que essa é a probabilidade de morte antes dos 60 anos de um jovem com 15 anos, expressa por 1.000 pessoas. Então, o que seria essa taxa de mortalidade em adulto por 1.000 pessoas? No Brasil, essa taxa é de 100 pessoas do sexo feminino e de 202 do sexo masculino. Enquanto Cuba, essa taxa é de 75 do sexo feminino e 119 do sexo masculino. Os médicos por 10.000 pessoas, esses são dados de 2003 a 2012, são vergonhosos 17,6. Eu até espero que esse dado no próximo relatório mude em função do mais médicos, cubanos, né? Cubanos, que está sobrando, né? Mas os vergonhosos 17,6 médicos por 10.000 habitantes no Brasil, em face dos 67,2 médicos por 10.000 habitantes em Cuba. Então, aquilo que está sobrando lá é bom que a gente traga mesmo. Despesas de saúde com relação ao percentual do PIB. No Brasil é de 8,9%, enquanto Cuba é de 10%. E outro dado também não menos importante é em relação às despesas próprias, né? E o esclarecimento do relatório é que essas despesas próprias são despesas feitas pessoalmente por famílias, né, às instituições de saúde. Isso representa de plano de saúde, etc., que as pessoas hoje pagam. Ou uma consulta particular. Pagam, ou consulta particular, etc. Isso no Brasil representa 31,3% do que é gasto em saúde, enquanto Cuba, 5,3% é de despesas próprias. Bom, precisava dizer mais, eu acho que a gente podia ter colocado uma música no fundo, né, apresentado essas tabelas que estão todas disponíveis na internet, o telespectador pode procurar, né, deve ler o relatório, como o professor Zé Luiz chamou a atenção aqui. Mas a gente pode falar sobre educação também, né? Os dados de educação são muito interessantes. A taxa de alfabetização de adultos com 15 anos ou mais, no Brasil, é de 90,4%. Em Cuba, de 99,8%. A taxa de alfabetização jovens entre 15 e 24 anos, de 2005 a 2012, apurados, né, nesse período, no Brasil, 97,5%. Que já é um dado melhorou excelente, muito. É um dado excelente. Um dado revelador das mudanças sociais no Brasil. Desses últimos 15 anos. E em Cuba, em Cuba de 100%. Né? O que indica que em Cuba todos os adolescentes estão na escola.
Isso nós pudemos ver lá, né, Zé Luiz? Nós estivemos em Cuba em 98, depois, né, o Zé Luiz voltou a Cuba. Mas a nossa experiência... 2009. Uma das coisas que mais me chamou a atenção era isso, de todas as crianças estarem na escola, assim, no período da tarde, de repente vinha aquela meninada pela rua de uniformezinho, e isso realmente foi uma coisa que me chamou a atenção. Professora Tatiana, eu estou com medo depois desse programa, as pessoas encontrarem a gente na rua, vai pra Cuba! Não fico com raiva da gente. Oferecendo a passagem até que a gente vai, né, Zé Luiz? Bom, e ainda em relação aos dados, na educação, tem aí na tabela que você pode conferir também a população com pelo menos parte do ensino secundário. No Brasil é de 53,6%, enquanto em Cuba 77,1%. E as despesas com educação, né? Ainda que a gente tenha eleito como lema do atual governo Pátria Educadora, né? Mas junto com a política de austeridade foram feitos cortes na educação. Então, a receita que a gente está utilizando, ela já foi usada por uma série de países. Eu acho que a gente devia fazer essa comparação e ver o que aconteceu com quem usou a receita da austeridade. Né? No Brasil, as despesas com educação são de 5,8% do PIB, enquanto Cuba de 12,9%. E aí tem um dado, ainda dá tempo, professora Tatiana, a gente comentar, tem um dado final muito interessante, que é a questão da desigualdade de gênero, né? Esse dado, por exemplo, se a gente pegar o percentual de parlamentares mulheres nos parlamentos, né? É muito interessante. A gente pode, nesses dados, como são dados de 2014, 2013, 2014, né, não inclui ainda algumas modificações que ocorreram na América Latina. Por exemplo, na Venezuela e Bolívia agora, você tem a obrigatoriedade de ter 50% de mulheres no parlamento. Mas isso aqui não está. Então, se pegar os países, por exemplo, qual é o país com o maior percentual de mulheres parlamentares no parlamento? Cuba. 48,9% dos deputados são deputadas, né, no parlamento. Por exemplo, Andorra, que é um país pequenininho, tem 50%. Na Noruega, 39,6% dos parlamentares são mulheres. Na Dinamarca, 39,1%. Na Islândia, 39,7%. Em Cuba, 48,9%. E no Brasil, 9,6%. Bom, eu acho que esse dado é importantíssimo, Zé Luiz, quando a gente associa a ideia das condições sociais do país com o aspecto democrático, né? Então, o medo que se propaga com relação a Cuba, né, do Brasil virar Cuba, ou da gente ir para Cuba, né, é de que lá não é uma democracia. E nessa não democracia, o parlamento é composto por quase 50% de representantes mulheres, enquanto no Brasil, que tem uma população feminina que não condiz com a sua representação no parlamento, que é de míseros 9, qualquer coisa por cento. E que já cresceu, né? Porque já foi nada. Bom, gente, aí fica para o nosso telespectador a pergunta, aonde há uma democracia, né? E o que é pior, Cuba virar o Brasil ou o Brasil virar Cuba? Bom, com tudo isso eu quero dizer para você que anda gritando por aí, vai para Cuba, porque você vai se surpreender com o que você vai encontrar lá. O Contraponto volta na próxima semana e a gente vai trazer mais um debate instigante para você. Continue com a programação da TV Comunitária e até lá.